Gratidão, Bruno, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gratidão, pessoal que está aqui nos acompanhando. Que nós tenhamos, todos nós hoje, muito sucesso nesta troca de ideias. E eu sou o André e eu trabalho na área da PNL e da hipnose, da PNL há 14 anos. E dentro da PNL que eu conheci a hipnose. Eu não acreditava em hipnose. Eu achava que era tudo combinado, enfim, aquelas coisas. E aí eu comecei a dar aula de PNL. E dentro da PNL, um dos módulos é hipnose. E aí eu me deparava tendo que ensinar algo que eu não acreditava, e isso me conflitou. E eu fui meio que obrigado a começar a pesquisar sobre o tema. E pesquisando, comecei a despertar interesse, achar interessante aquilo lá. Até que um dia eu assisti um vídeo no YouTube que tem uma rotina de hipnose de rua. E aí eu falei assim, eu vou testar para ver se funciona. Eu peguei a Edna para testar. E naquela época, eu nem fazia ideia se a Edna seria hipnotizável ou não. E eu fiz com ela, que era uma de colar a mão, e ela colou a mão. E na hora que ela colou a mão, eu falei assim, caraca, não é possível. E eu ainda duvidei, falei, deve estar brincando comigo. E eu falei para ela, espera aí, fica com a mão colada. Fui até o guarda-roupa, peguei R$ 100. Aí cheguei até ela e falei assim, se você pegar é seu. Ela não pegou. E ali, pum, virou a chave. Porque a Edna não pegar R$ 100 é porque alguma coisa muito estranha está acontecendo. E foi ali que eu comecei a acreditar em hipnose. E aí eu comecei a estudar mais. E em um tempo muito breve desta ocasião, eu já abri uma turma de hipnose. E aí estou aqui hoje. Agora, antes da hipnose e antes da PNL, eu já trabalhava e ainda trabalho na área de oratória. Desde os 16 anos de idade, eu faço palestras, trabalho com pessoas, dou treinamento desde 16. Hoje eu tenho 47. Então, são 31 anos de experiência na comunicação, na apresentação, porque a oratória, ela não é só falar em público no contexto de uma palestra em si. A oratória está presente no nosso dia a dia. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Bom demais, bom demais. Interessante que eu acho que a maioria das pessoas hoje que trabalha com hipnose, ela já teve um momento de descrença, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ver os primeiros vídeos de hipnose, primeiro eu tive o contato lá atrás, naquele tempo que Fábio Puentes ia para a TV, que eu já achava aquilo ali meio suspeito, né? Eu disse, não, isso não existe, não, isso é apresentação de TV, né? Aí depois começou o boom, né, do Pyong Lee fazendo hipnose com os famosos. Na mesma época estava o Albertinho aí fazendo as hipnoses de entretenimento. E eu começava a assistir aquilo ali, inclusive assistir os seus vídeos também, você já tinha vídeo no canal. E eu disse, rapaz, esse negócio de hipnose, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar e vou ver se funciona. Porque se funcionar, cara, isso vai agregar muito àquilo que eu faço. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estar no meio da multidão. Basicamente, tudo que eu faço na minha vida é com muita gente. Aqui na minha cidade, eu fazia os maiores alunos de biologia da cidade. A gente lotava um auditório de 350 pessoas. Aí eu também sou músico e eu, tava no meio de multidões. E até que minha profissão, né, a principal, sou professor de uma faculdade aqui, particular de uma cidade, eu sempre amei estar no meio de muitas pessoas. Eu acho que é até uma demanda emocional, né, que eu estou realizando hoje. E então eu digo, cara, se eu aprender, se essa hipnose funcionar de verdade, cara, isso vai ser uma coisa muito massa. Porque assim, aqui na minha cidade, André, não tem hipnólogos. Tipo, não é como São Paulo,
Rio, que, tipo assim, tem a avenida que tem mais hipnólogos do que gente para hipnotizar. Aqui só tem eu. Aqui Aham. na minha cidade só tem eu fazendo hipnose. E eu tenho me destacado justamente por causa dessa escassez aqui, né? Porque não tem, então quem aparece acaba se destacando. E pelos vídeos de hipnose de entretenimento que eu comecei a ficar conhecido na internet. Não tive nenhuma pretensão em gravar vídeos para o YouTube, para o Instagram. Eu simplesmente fazia hipnose e nunca gravava. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou apenas gravar, jogar no Instagram, que é uma forma de eu armazenar, porque o celular não dava mais. Aí começou a dar visibilidade, o pessoal começou a perguntar como era que eu fazia, o pessoal começou a pedir curso e estou aqui, Hum, né? Sou professor há 11, 12 anos, então eu também trabalho com comunicação, né? A gente que trabalha com o público, a gente acaba adquirindo algumas estratégias para poder fazer apresentações impactantes. E é justamente isso, né, André, que a gente vai conversar aqui, né? Trazer um pouco da nossa experiência de vida para ajudar aquelas pessoas que se sentem travadas, que têm uma comunicação que não é assertiva. E será um prazer ajudar essa galera aí, tanto com o conhecimento do André, quanto o conhecimento que eu tenho aqui para agregar para vocês. E aí, André, começa falando para a gente qual é a importância de você ter uma comunicação, uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Porque todo mundo deveria ter essa excelente comunicação. a importância está na abertura de caminhos, porque a comunicação ela abre caminhos. Quando a gente sabe se comunicar, tem as vantagens que esta habilidade nos permite experimentar, nos permite obter. Só que se comunicar bem é diferente de falar bonito. São coisas diferentes. Se comunicar bem é se fazer entender. Porque comunicação não é o que sai. Comunicação é o que chega. Não é o que eu falo. É o que o outro entende a partir daquilo que eu falei. Então, um bom comunicador, ele está focado em se fazer entender. Só que, para a gente se fazer entender, a primeira coisa que a gente precisa treinar é saber ouvir. Saber ouvir. Porque se eu for capaz de ouvi-lo e entendê-lo, eu terei muito mais recursos para me comunicar de acordo com o seu sistema pessoal, o seu modo de entender, o seu modo de se comunicar. Para eu entender o seu modo de se comunicar, eu preciso estar ouvindo, atento, prestando atenção em você. Porque a comunicação, ela pode ser imaginada como aqueles rádios walk-talk. Eles precisam ambos estar na mesma frequência, porque senão aquilo que eu falo não vai chegar no outro rádio. Na PNL, a gente aprende sobre o rapport. Rapport não é uma técnica. Rapport é uma habilidade de criar conexão. Criar conexão com você. E uma das formas mais poderosas que nós temos de construirmos conexão é buscando entre nós similaridades. O que há em comum entre eu e você? Mas para que eu consiga encontrar similaridades, eu preciso observar. Preciso ouvir, preciso observar, preciso estar presente a você. E aí, observando, ouvindo, eu serei mais capaz de entender como você pensa, as ideias que fluem de você, as palavras importantes que você utiliza, o tom de voz que você emprega para poder se comunicar. E aí eu vou ajustar a minha comunicação para se aproximar da sua.
Porque o meu objetivo como comunicador não é falar. O meu objetivo como comunicador é me fazer entender. Então, as vantagens, quando eu consigo me fazer entender, é redução de conflito, por exemplo. Porque muitos dos conflitos surgem por falta de entendimento. Porque às vezes a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra. Porque ao invés da pessoa ouvir o que a gente estava dizendo, ela estava mais inteirada com os próprios diálogos internos. E neurologicamente, o mesmo caminho neural que é utilizado para os diálogos internos é o caminho neural utilizado para a comunicação verbal externa. Ou seja, eu não consigo falar e me ouvir em relação a diálogos internos ao mesmo tempo. Eu não consigo te ouvir e me ouvir ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer com que uma coisa de cada vez aconteça. Primeiro eu ouço, depois eu tenho diálogo, depois eu falo, porque senão a gente satura o canal neural, a rede neural. Então, quando a gente se comunica bem, nós conseguimos reduzir conflitos, nós conseguimos convencer mais facilmente, vender mais facilmente, motivar, liderar, muito mais facilmente. Verdade, André. Eu estava refletindo aqui no que você está falando, e a comunicação, eu acho que é uma das armas mais importantes que a gente tem hoje à nossa disposição. Você falou que, por exemplo, muitas vezes a gente está no automático, apenas preparado para responder no automático o que a outra pessoa está falando, né? Principalmente ocorre muito em relacionamento, né? A pessoa está falando, você está só esperando sua oportunidade de poder rebater. E você acha que as redes sociais, né? A gente está ficando cada vez mais tecnológico, principalmente com esse período de pandemia, as pessoas estão muito via WhatsApp, né? Você acha que as pessoas estão perdendo as habilidades sociais de gerar conexão presencialmente, assim? Porque muita gente, né, hoje, a facilidade de você chegar a um objetivo com os aplicativos de encontro, né, e simplesmente você abaixa um aplicativo, olha para a foto da pessoa, clicou, a pessoa do outro lado clicou, deu mate, aí vocês se encontram, mas quando chega na hora não existe mais conexão. Principalmente esses novos jovens de hoje, né, por exemplo, eu percebo essa geração agora, não sei como é que chama, X, Y, Z, está cada vez mais tecnológica. Você acha que essa tecnologia pode prejudicar a nossa habilidade de se comunicar pessoalmente? Teve uma vez que eu fui para São Paulo. Na verdade, eu estava voltando de São Paulo para Sorocaba. E São Paulo tem umas vias muito loucas lá. E aí eu estava de carro e eu peguei uma via e eu achei que eu havia me perdido naquela via. E aí eu fui seguindo, porque não tinha mais o que fazer. Só que lá na frente eu fui perceber que aquela via, na verdade, me colocava de volta na via que eu já estava. Então, às vezes, a gente se depara com as oportunidades que a vida vai trazendo. Porque a internet é uma oportunidade. Onde nós não estamos perdendo nada, pelo contrário, nós estamos ganhando muito. Em todos os níveis com a internet. E através da internet, nós estamos desenvolvendo outras formas de nos comunicarmos, cuja comunicação não existiria sem o mesmo recurso. E lá na frente, as coisas vão convergir para o caminho que nós sentimos que é o caminho que a gente deve seguir. Lá na frente, sabe-se lá há quanto tempo, talvez não tão perto, talvez não tão longe, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo agora, com dificuldades e facilidades, conflitos ou apaziguamentos, lá na frente terá um sentido diferente do sentido que temos agora. Observe como as coisas, elas sempre passam por algumas agitações
antes de encontrarem o apaziguar. Por exemplo, quando inventaram a locomotiva a vapor, ela foi apedrejada. Porque não entenderam. E hoje nós vemos os trens, os grandes meios de transporte. Quando inventaram o carro, muitos e muitos que eram estudiosos da época tinham a ideia de que se ele ultrapassasse 30 quilômetros por hora, ele desintegraria. E hoje nós vemos uma motinho CG de 125 cilindrada atingindo 120, sem desintegrar. Então, as coisas, elas passam e faz parte por pequenos momentos de tribulação, para depois, lá na frente, se ajustarem. E é o mesmo em relação à internet. É claro que nós, como seres humanos, distorcemos, porque a distorção é a nossa criatividade. E se o nosso pensamento ele está no positivo, criaremos coisas incríveis. Se o pensamento está no negativo, criaremos coisas que podem causar desastres. E a gente vê isso naturalmente acontecendo na internet. Mas, repito ainda uma vez, lá na frente, a gente vai perceber que essa via que parece que a gente se perdeu, vai levar para a via que a gente sente que é a via que a gente tem que estar. Cortou seu áudio, não estou te ouvindo. Será que é o meu? Ah, tá. Agora Não, voltou. agora saiu? Sim. A pergunta que não quer calar, né? O pessoal até comentou aqui no chat. Por que as pessoas têm tanta fobia de falar em público? Inclusive, eu estava vendo até uma pesquisa sobre isso, né? Que a fobia de falar em público, ela supera, né? Ficou na frente de medo de morrer. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. E é incrível uma coisa dessa. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso que esta não é a verdade. As pessoas não têm medo de falar em público. E as que têm são casos raros. Falar em público é falar com 2 ou mais pessoas. E dependendo do público, a mesma pessoa que diz que tem medo fala e fala demais e fala até o que não deveria. A questão é medo de se expor, né? Medo do julgamento, várias outras coisas, menos medo de falar em público. Não é o medo de falar em público, é o medo do julgamento. Medo de falhar. Exatamente. É um outro tipo de medo. E também, medo é diferente de fobia. A fobia, só da pessoa pensar, ela já passaria mal. O medo é o mais comum. Então a pessoa, ela constrói o medo, porque precisa ser construído. Ele não surge do nada, precisa ser feito, praticado. Ele é comportamental. Tem que ser comportamental. Tem que ser não, ele é comportamental. Então, a pessoa, ela, quando se depara com a possibilidade, ou com realmente o próprio evento em si, perante o qual ela vai enfrentar um público, o que acontece que aumenta, intensifica o medo, são as fantasias que ela constrói. Ela constrói uma ponte ao futuro, e nessa ponte ao futuro, ela se vê falhando, passando mal, gaguejando, dando branco, não dando conta da situação. E o cérebro, ele não faz muita diferença entre imaginação e realidade. A química é a mesma, ou seja, o sentimento, a emoção é a mesma, para algo real ou algo imaginário. Isso independente de oratória. Quando a pessoa ela constrói aquela ponte ao futuro, ela também está construindo o caminho neural. E para o cérebro, esse caminho neural reflete algo que está acontecendo, por isso que produz a química.
Quando a pessoa se levanta e vai para a apresentação, para o cérebro, ela está repetindo, porque ela já fez. E como no caminho neural ela fracassou, ele vai disparar a rede neural do fracasso, porque é o que a pessoa antecipou. E a gente faz isso não só para oratória. Se a gente tem que conversar com uma pessoa e a gente está com medo, a gente fica antecipando e construindo um monte de coisa. Agora, um mantra que podemos usar é: tudo aquilo que você acha que vai acontecer, não acontece do modo como você pensou que iria acontecer. Vou repetir. Tudo aquilo que você acha que vai acontecer, não acontece do modo como você pensou que iria acontecer. Então, fechando, uma grande lição que eu uso na minha vida e que pode ser aproveitada por alguém aqui: não confie muito no seu pensamento, porque ele engana. Porque ele está cheio de fantasia que a gente mesmo constrói. Não confie muito. E como gerenciar esses pensamentos? Mudando a ponte ao futuro. A gente já está fazendo ponte ao futuro, só que ao invés de construir desgraça, constrói uma ponte ao futuro onde você está falando bem, está respirando bem, onde você está se sentindo bem, está com pausa, está com uma boa postura, bem iluminado, iluminada, o público está aprovando. Constrói uma ponte ao futuro decente. Para que construir uma ponte ao futuro negativa? Então a gente transforma a fantasia usando a própria fantasia. Fantasia se cura com fantasia. Essa é a regra. Muito bom. E interessante que nós damos muito mais atenção aos eventos negativos que estão à nossa volta, né? Os nossos pensamentos tendem mais a pensar na possibilidade de fracassar, de dar errado, do julgamento, do que você se ver numa apresentação sendo aplaudido, você se comunicando bem, né? Então, o pensamento gera uma emoção que, por sua vez, mexe no teu comportamento e, no final das contas, molda o teu resultado. E a gente tem esse hábito de focar mais no negativo do que no positivo por uma questão de sobrevivência, cuja sobrevivência não faz mais sentido hoje em dia, porque ela vem lá das savanas antigas, onde o perigo era constante. A raça humana foi quase que extirpada da Terra. Então, quem sobreviveu? Quem estava focado no negativo, ou seja, no perigo, pode ser devorado a qualquer momento. Aquele que ficava contemplando a flor e curtindo o pôr do sol, foi devorado, foi morto. Aquele que estava olhando para o perigo, sobreviveu. E a gente herdou. É uma herança que a gente tem. Esse padrão é uma herança multimilenar. Só que hoje a gente não está mais numa savana. Então, atualizar o software e começar a olhar para a vida de uma forma diferente, encarar a vida de uma forma diferente. E quer ver uma outra coisa? Nós somos adultos. Tenho certeza que todos que estão aqui são adultos, no máximo jovens. Só que, muitas vezes, embora como adultos, a gente fica se comportando como se ainda fosse uma criança. Enfrentando as coisas como criança, falando como criança, reclamando como criança, sentindo medo como criança. Porque lá na infância, passamos por poucas e boas. E ainda estamos trazendo essas emoções desatualizadas para cá, essa mentalidade desatualizada para cá. Então a gente precisa atualizar. Então, quando você for fazer uma apresentação, faça como adulto e não como criança. Eu tenho 47, então eu vou entrar com 47. Vou dizer para mim, eu tenho 47 anos. Vou enfrentar com 47.
Se eu tiver medo, vou ter medo de adulto, medo de 47, com 47. Porque com 47 eu dou conta. Com 5 anos, talvez não dê conta. Então, atualizar a informação. Mudar a informação. Comportamental. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Não adianta ficar mentalizando apenas. Eu tenho que tirar do campo do pensamento e trazer para o campo da matéria. Trazer para a matéria, trazer para o corpo, energia do corpo, energia física. Porque é na energia física que seremos capazes de concretizar o que a gente tem no campo da ideia. Excelente. Eu percebi, André, ao longo de muitos anos em sala de aula, às vezes quando os alunos iam fazer as apresentações, muita gente chegava e dizia assim, professor, eu tenho medo de falar em público. E essa mesma pessoa eu via na hora do intervalo se comunicando super bem entre os alunos. Então a gente percebe que esse medo, na verdade, não é um medo. Às vezes a pessoa não sabe fazer. Porque todas as oportunidades que ela teve de enfrentar uma apresentação ao longo de sua vida, ela simplesmente negligenciou e passou essa oportunidade para outra pessoa. Isso começa lá de base, né? A gente, criança, começa a fazer as primeiras apresentações. Se um coleguinha riu, a pessoa já vai se acuar. E a gente sabe que na terapia, quanto mais a gente foge do problema, mas o problema ele fica mais forte. A gente vai fortalecendo essa conexão. Então tem gente que, por exemplo, evita ir para um ambiente... Ela perde muitas oportunidades na vida, na verdade. Ela evita estar em locais só de pensar na possibilidade dela interagir ou falar em público. Então a gente percebe que é uma construção, né? A gente vai fugindo das oportunidades e chega uma hora que a gente está na fase adulta e simplesmente quando a gente está diante da oportunidade de falar em público, a gente trava simplesmente porque a gente não sabe fazer. Então, né? Você falar dessa parte do emocional, né? Que eu acredito que é uma das maiores travas de quem tem dificuldade em falar em público, é a questão emocional. Voltou a sua. Eu acho que é sua. Travou aí? Travou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Pronto. Tem essa questão emocional, né? Que eu acho que é o principal fator que faz as pessoas travarem é não conseguir gerenciar suas próprias emoções, seus próprios pensamentos. E também a falta de habilidade técnica, né? A gente une esses dois elementos para também ter uma boa comunicação. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, a gente observa muita gente que vai se comunicar, ela está tão nervosa que ela começa a gesticular demais, fica incongruente o que ela está falando com o excesso de gestos. Quando não é isso, né? Ela tende o corpo, quando a boca cala, o corpo começa a falar. Então existe uma linguagem silenciosa, uma linguagem não verbal. Então a pessoa ela coloca as mãos no bolso, ela coloca a mão para trás, ela começa a falar indo para frente e para trás, ela simplesmente olha apenas em uma única pessoa. Acontece muito nas apresentações, né? Tipo assim, a pessoa vidra numa pessoa e esquece o resto do público. Então, assim, a gente percebe que tem a associação da parte emocional e a parte de falta de habilidade técnica. E esse seu curso da parte da oratória emocional, ele visa muito essa questão da emoção, né? Como é que você trabalha isso no seu curso? Conta aí para nós. 80% trabalho no campo das emoções, 20% no campo técnico. Porque técnicas de oratória não resolvem o problema, como você bem colocou. Elas funcionam como perfumaria. Então, a emoção é o banho bem tomado. E aí a gente passa um perfuminho para deixar tudo equilibrado. Eu tenho muitos alunos que já fizeram cursos de oratória, sabem técnicas, mas quando chega lá na frente está tremendo na base ainda. Então o trabalho é no campo das emoções.
das crenças sobre si mesmo, crenças familiares, sociais que a pessoa traz, ressignificação de conflitos. É um treinamento terapêutico. É uma terapia em grupo, praticamente, que a gente realiza, ensinando técnicas de PNL para facilitar a mudança do layout mental, a fim de que elas, com uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar sobre não apenas a oratória, mas principalmente sobre si mesmas, tenham mais força, mais equilíbrio, mais calma para poder se apresentar. E aí entram as técnicas de oratória, entrada, saída do palco, o olhar, as mãos, a movimentação do corpo. Porque é importante que o corpo esteja sincronizado com a mensagem. Se eu estou falando uma coisa e o meu corpo está fazendo outra, a base é sempre a linguagem corporal vence. Então, vai chamar mais atenção. Vai chamar muito mais atenção a minha linguagem corporal do que aquilo que eu estou falando. E aí, a gente acaba, muitas vezes, distraindo o público com a nossa agitação. E a nossa função como oradores é comunicar uma mensagem, compartilhar uma mensagem. E às vezes a gente acaba não passando a mensagem que a gente gostaria. Porque uma outra mensagem, que é a da agitação corporal, acabou sendo passada. Então, esse sincronismo. E a gente pode trabalhar muito isso com a nossa respiração também. Respiração e emoção trabalham juntas, formam um sistema único. É igual o lance do corpo e mente. Respiração e emoção formam um sistema único. Então a gente respira como se sente. E se a gente mudar o ritmo respiratório, nós vamos mudar como nós estamos nos sentindo. É o famoso calma, respira. Então aprender a respirar ajuda muito no desempenho da pessoa em cena. Falei. Eu estava um dia desse assistindo um vídeo no YouTube, né? Uma apresentação do TEDx. E eu achei muito interessante o palestrante. Eu não sei se você já viu a palestra do nada. Já ouviu falar nessa palestra? Palestra do nada. Não. Era simplesmente a oportunidade que o rapaz teve de fazer sua palestra. Ele disse assim, olha só, gente, eu estou aqui para fazer uma apresentação de 15 minutos para vocês e eu não tenho nada para passar para vocês. Mas eu vou continuar falando para vocês como se realmente eu tivesse algo importante para falar. Mas eu vou começar a minha apresentação aqui mostrando esses slides que não tem nada demais. Tá vendo esse cientista que está nesse primeiro slide? Ele deve ser um cara muito importante, né? Eu peguei do Google. Então, se ele está lá, ele deve ser importante. Mas eu não quero que você observe esse slide. Eu quero que você observe a forma com que foi desenhado. E tá vendo esse gráfico que aparece aqui? Vocês têm que prestar atenção no seguinte sobre esse gráfico. É apenas um gráfico qualquer que eu também peguei da internet. E o mais interessante é que ele tem o número 1 ali em cima. E logo após o número 1, ele tem o número 2. Que logo em seguida vem o número 3. E acreditem, logo após isso vem o número 4. Nesse momento, eu vou ajeitar meus óculos para passar a ideia de que eu sou um nerd, mas na verdade esse óculos aqui, olha, nem lente tem. Eu coloquei aqui só para parecer mais inteligente. Este é o momento que eu vou aumentar a dinâmica da minha voz. E vou criar um clima durante essa apresentação que você vai parar para me ouvir. Só que eu ainda não falei nada para vocês. E vou continuar sem falar nada até o final da apresentação. E ele, no desenvolver da apresentação, ele gastou os 15 minutos para mostrar que
a dinâmica, a intensidade da voz, hora falar alto, falar baixo, você conseguir prender a atenção através dessa dinâmica, o gestual, o como você se comporta, o quanto você olha para o público. Às vezes, mais importante do que o que você fala é como você fala. Porque as pessoas, você pode estar até falando uma coisa importante, se você não conseguir prender a atenção do teu interlocutor, ele simplesmente vai prestar atenção no teu vício de linguagem, no teu excesso de gesto, né? Então eu achei interessante demais isso, né? Que a questão de como você conseguir prender as pessoas, porque as pessoas elas prestam atenção na dinâmica da tua voz, de como você fala, de como você se comporta, o gestual, a linguagem não verbal, ela fala mais do que a linguagem verbal. Isso faz sentido para você, André? Sempre, sempre. Sempre a linguagem não verbal vence. Sempre. Né? Por isso, eu comentei da importância de o corpo estar em sincronismo com a mensagem. Né? Mais importante do que o assunto é a pessoa. É o veículo. É o mais importante. A gente não vai numa palestra para saber do tema, com raríssimas exceções. A gente vai numa palestra para saber o ponto de vista do orador sobre o tema. O que aquele orador pensa sobre esse assunto. Então, a pessoa é mais importante do que o assunto. Tem um ditado que diz assim, você não compra o produto, você compra o vendedor, né? Compra o vendedor, com certeza. Com certeza. Então, é uma arte. Oratória é uma arte. E a gente pode e deve, por isso mesmo, entrar como artista. É igual quando a gente faz teatro. Eu fiz 13 anos de teatro. Sou ator. Não estou atuando, mas sou ator. Não estou atuando nos palcos, né? Estou num outro tipo de cenário agora. E no teatro a gente tem essa oportunidade de extravasar. Porque lá eu posso ser aquilo que nem sempre gostaria de ser. Né? Aquilo que nem sempre eu posso ser, mas gostaria de ser na minha vida. Então, na minha vida, eu reprimo coisas, mas no palco eu posso soltar. E ninguém vai me julgar porque estão olhando para um personagem. Né? Estão olhando para um personagem. A única diferença do teatro para a oratória é que no teatro a gente sabe que é fictício. Então, se o artista está assumindo o papel de um homem mau, de uma mulher má, a gente não vai ficar bravo com essa pessoa depois que ela sair do palco. Não vamos ficar decepcionados. Nossa, você é uma pessoa tão boa e ali você fez... Não, a gente sabe que é encenado. Na oratória, não. A oratória também é uma arte. Que você entra com o seu personagem. Você deixa de ser você em partes. Por quê? Como orador, aquilo que eu falo gera autoridade. Tem impacto na vida da pessoa. E se eu não for congruente com aquilo que eu estou falando, aí vai pegar mal para mim. Não vai ser desviado para o personagem. Vai pegar mal para mim. Então, o orador tem esse ponto de moral inserido no seu conjunto. Seja um professor, seja um palestrante mesmo, tem esse ponto ali. E é por isso que ele é cobrado, diferente do ator. Né? E aí, é aquilo que nós já conversamos aqui, que oratória não é apenas você estar com o público ali sentado, seja em roda, seja em plateia.
ou então na empresa onde você vai fazer uma apresentação. Não. Oratória é tudo onde a comunicação com os outros está envolvida. Ter uma boa oratória, saber se comunicar com as pessoas. Não é falar bonito, é se fazer entender. Para abrir portas, para abrir caminhos, para gerar influência, para persuadir, manipular para o bem. Na hipnose a gente manipula para o bem, manipula a mente, trabalha a mente, dá sugestão, cria fantasia, leva no tempo, avança para o futuro, faz chorar, faz rir, conta uma história. Né? Levando a mente para uma nova direção. Então, oratória é isso, saber se comunicar é isso. Aí um bom pai que sabe se comunicar terá mais facilidade para falar com o filho, para se fazer entender com o filho. Mais facilidade com a esposa mais facilidade com o marido, terão mais equilíbrio, vão parar de bater cabeça. Então, é esta a grande finalidade da oratória na nossa vida. E eu acho que esse é o diferencial, né, das pessoas que se destacam na terapia, na hipnose como um todo, né, tanto no entretenimento quanto a questão da terapia. Muita gente me pergunta qual é o sucesso da hipnose, porque tem tantas pessoas que fazem as mesmas rotinas, usam os mesmos scripts e uma pessoa consegue se destacar e a outra não. E eu acredito que a resposta está nisso, na comunicação. Né? Um terapeuta de sucesso, ele é um excelente comunicador. Ele utiliza a fala dele para gerar autoridade, conexão, engajamento. E isso, por si só, acaba sendo terapêutico. Você conduzir o teu cliente, o teu paciente, a uma alteração de percepção de realidade de forma como você faz, sutil, disfarçada, sem precisar do famoso transe formal. É uma das coisas que eu acho muito legal, né, que você trabalha, que você não precisa... Opa, caiu um negócio aqui. Tá amarrado, rapaz. Amarrado. Um negócio que não deixa escapar, não. Deixa não. Né? Tá vendo aqui, eu tava falando aqui da... Faz um negócio estourou mesmo. Segura na no meio da live. Fica aqui, rapaz. Fica aí. Fica aí. Durma. Durma, Ela vai cair, né? Durma nela, ela vai cair. Não, vou segurar agora. O negócio aqui pulou. Né? Isso acontece nas lives, mas é assim, né? Pra gente mostrar que o que é que a gente faz quando as coisas dão errado, né? Isso até a gente pode trazer um aprendizado, né, André? Para as apresentações. Às vezes a gente se programa para fazer uma apresentação, a gente memoriza, script, a gente prepara tudo bonitinho. Quando chega na hora, às vezes o computador não funciona, o slide não apresenta. E aí, o que é que você faz quando tudo dá errado? Isso faz parte também da comunicação. Porque quando as pessoas percebem que algo deu errado e você consegue contornar a situação, e mesmo assim você consegue entregar a tua mensagem, independente dos recursos que se tem disponível ou não, né, você gera autoridade, você gera engajamento com as pessoas. Não faz sentido, André? Uma vez eu estava no meio de uma apresentação de teatro. E eu não me lembro exatamente qual era a cena, mas estava ali no auge, no meio da apresentação, público e tal. Aí a gente olhou e deixaram uma vassoura no palco. E aquela vassoura não era para estar no palco naquela hora. Esqueceram a vassoura no palco. E aí nós improvisamos, pegamos a vassoura, inserimos a vassoura em cena, varremos alguma coisa, criamos umas falas lá que não faziam parte de nada e fomos varrendo até a coxia, né? Que é a parte dos bastidores lá.
largamos a vassoura, voltamos para a cena. O que eu quero dizer é que a gente aplica aquilo que se chama protocolo sem falhas. O que é o protocolo sem falhas? É um protocolo que você não vai falhar, que a gente não vai falhar? Não. O protocolo sem falhas é aquele que, mesmo que uma falha aconteceu, a gente não deixa ela ou transparecer, ou se ela transpareceu, a gente deixa bem claro que aquilo não influenciou e tá tudo certo, e segue o jogo, toca o barco, dá risada e vai para frente. Só para A cima, só arte para do frente, só improviso. alegria. A arte do improviso. A arte do improviso, né? Às vezes a pessoa, ela nem percebe que a gente falhou. Nem percebe. Toca o barco, né? Toca o Verdade. barco. É aquilo que eu falo sempre para os alunos. Faça as pazes com as falhas. Faça as pazes, aceite as falhas. Aceite a ideia de falhar. Porque é importante. É importante, faz parte do processo. A gente aprende com elas também, né? Aprende com elas também. Então, essa hipnose é a hipnose que não depende do Durma, né? Não depende do Durma. Excelente. Tanto faz se está em transe. Ah, está em transe. Ah, foda-se, está em transe, não está. Pouco importa, né? O importante é que esteja engajada, está seguindo as sugestões, está imaginando, está trabalhando ali o pensamento, está gerando química, ou seja, está tendo emoção, está tudo certo. Pode estar de olho aberto se quiser, vai funcionar. E o nível de assertividade, trabalhando com essa hipnose disfarçada, né, sem os famosos rituais, ela funciona muito melhor. Eu utilizo muito essa hipnose disfarçada. Quase todo dia, cara, eu hipnotizo umas 15 pessoas, todos os dias, na faculdade. São alunos, inclusive tem vários aqui que estão aqui. E assim, o pessoal pede direto, cara. E simplesmente eu não uso a palavra durma, eu não deixo a pessoa molenga, eu não faço praticamente nenhum tipo de ritual. Eu só digo, só fecha os olhinhos, escuta a minha voz e deixa eu te guiar nessa experiência. E a pessoa, ela entra muito tranquilo, né? Porque é uma das coisas até que eu falo muito, né? Cara, pra que deixar a pessoa toda molenga, numa posição curvada, e só pra mostrar que, sei lá, né? Sei lá o que é que essa pessoa quer mostrar. Se não precisa disso, então, essa hipnose com ética, segurança e elegância, né? É o que faz toda a diferença. E o pessoal começou agora a vir aqui uma porrada de perguntas aqui, viu, André? Oba, vamos O lá. pessoal dizendo aqui, adorando a live, né? Muito obrigado para todos vocês que estão aqui. O pessoal está perguntando aqui, como inicio esse processo de perca de fobia? Quais são os Entendendo que primeiros não tem passos? fobia. Que não tem fobia. E já acho que a pessoa chegou depois da parte que você falou, isso daqui. Não tem fobia. A fobia é muito rara. Ela é muito rara. Uma pessoa que realmente tem fobia, ela não consegue se comunicar independente do grupo, independente da situação. Ela não fala nem com a família. Quando tem um grupo familiar, porque ela realmente tem fobia. A fobia é um medo exacerbado, fora do comum. Fora do comum. Então, geralmente, o que as pessoas têm é medo. E o medo não é de falar em público, como a gente já conversou. O medo é de julgamento. Porque dependendo do público, a pessoa fala até demais, fala até o que não devia. Então, não é o público, é o julgamento. E também, às vezes, o mesmo público que a pessoa está tendo medo ali, se a gente pensar na questão do layout. Então, eu estou aqui em pé, está todo mundo ali sentado, plateia me assistindo. É uma emoção. Se a gente pegar as mesmas pessoas no mesmo lugar e reunir em círculo, e todo mundo sentado, talvez eu não tenha tanto medo assim. Então, o layout, o modo como as coisas estão dispostas, também influencia. Né? Então, a primeira coisa é entendendo que
Provavelmente não é fobia, provavelmente é medo. O medo não é de falar, o medo é do julgamento. Então, é trabalhar a autoestima. Se olhar de uma forma diferente. Sabe o que significa acreditar? Significa dar crédito. Acreditar. Dar crédito. Então, a gente precisa dar crédito para nós, ter saldo. Se a pessoa não tem saldo, se ela não tem crédito, este é o significado de escassez. Uma mentalidade escassa, ela é proveniente da falta de crédito em si mesma. Ela não deposita em si. Geralmente são pessoas que estão muito focadas em dar crédito para os outros, mas não dão crédito para si. E aí isso enfraquece, desequilibra, baixa a autoestima e constrói ideias negativas sobre si mesmo, péssimas pontes ao futuro, sobre si mesmo, sobre as experiências que talvez sejam vividas ou não. E na hora que a pessoa ela precisa ou pensa em fazer algum tipo de apresentação, essa falta de crédito, esta escassez, este negativismo, esta baixa autoestima e etc., vão entrar em cena junto com ela. Então, precisa trabalhar a autoestima, se dar crédito, se valorizar, olhar para as qualidades, olhar para as virtudes, a fim de que, potencializando, trabalhando na luz e não nas sombras, a pessoa tenha o necessário para levantar a cabeça e enfrentar como adulto e não como criança, porque não é mais criança. Uma coisa que a gente percebe é que a pessoa que tem timidez, que tem vergonha de falar em público, ela, como você falou, a questão do valor, né? Ela não enxerga o valor que ela tem. Ela acha que não tem valor para agregar a alguém. Ela fica muito focada, né, por exemplo, no que as outras pessoas vão falar dela, né? O que vai achar dela. E eu digo uma coisa para os meus alunos. As pessoas, elas não estão nem aí para você. Eu até digo uma frase que é, né, até um pouco forte. Eu digo, olha, as pessoas não estão nem aí para você. No momento que você parar para entender que cada um está vivendo no seu próprio mundinho e que você não é o centro das atenções, você tem a oportunidade de fazer o que você quiser. Porque a pessoa que ela foca muito no julgamento alheio, ela acha que ela é o centro das atenções. Cara, todo mundo tá olhando o detalhe da minha roupa, tá olhando um pouquinho que eu tô me tremendo, a gagueira que eu tenho, ela tá me supervalorizando. E as pessoas não estão. Né? Tem até me permita a expressão, né? Gente maior aqui, as pessoas estão cagando para você. Mas utilize isso a seu favor. No momento que você perceber que as pessoas não estão nem aí para ter os detalhes, você pode usar isso a seu favor. Você pode fazer o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser. E a maior parte dessas pessoas que você se preocupa com o julgamento, daqui a alguns anos, 90% delas nem farão mais parte da tua vida. E o que é que você está deixando de vivenciar? O que é que você está deixando de adquirir, de aproveitar, justamente por se preocupar com o julgamento de uma pessoa que lá na frente nem vai fazer parte da tua vida? Acontece muito na sala de aula, não é, André? As pessoas ficam com medo do coleguinha do lado aí, sei lá, rir, acontecer alguma coisa. Só que daqui a 5 anos, quando o pessoal sai da faculdade, cara, 90% dessa galera não vai fazer parte da tua vida. Então não faz sentido, né? Então, a psicoeducação, o autoconhecimento, inclusive até fazer uma terapia, né? Procura um André para ressignificar essas crenças. Primeiro passo é que você perguntou aí, né? Por onde eu começo? Começa procurando um André, ressignifica, faz terapia. A terapia já é o primeiro passo para você começar a mudar essa chave, né? Essa mudança de pensamento. Porque tudo começa a partir de um pensamento que gera uma emoção,
que mexe no teu comportamento, e às vezes esse pensamento está rodando de uma forma tão automatizada que você precisa primeiro melhorar a tua conexão neural para depois você melhorar as técnicas e no final das contas você vai ter resultado. É muito comum as pessoas dizerem assim, ah, mas você fala bem em público, ah, André fala bem, ele nasceu com dom. Não, dom é uma desculpa para tirar o mérito das outras pessoas. André não nasceu falando bem. Ele teve que falar e muito. Ele teve que se expor. Ele teve que treinar. Ele teve que errar. Mas o problema é que, como é que a gente vai falar bem se a gente não se expõe às situações que nos vão colocar sobre risco? Você vai errar, mas você vai consertar. E na próxima, tua comunicação vai ser melhor do que a primeira. Tudo que a gente faz na nossa vida, de primeira, acaba sendo uma coisa que não é da forma que a gente esperava. Né? A gente pode até achar legal, mas depois que passar 5, 10 anos, quando você olha para trás, você diz, meu Deus, olha como eu era. André, eu me lembro a primeira vez que eu fui dar aula na minha vida. Nunca me esqueci, foi no cursinho pré-vestibular. Eu tive que entrar com outro professor, porque eu era extremamente tímido. E esse professor começou a dar aula, e no momento da aula ele disse assim, e agora, né, o professor Bruno, eu estava começando, né, vai continuar aqui para vocês, vai fazer umas considerações, e eu disse, esse é meu momento. Cara, eu me lembro que eu estava com uma garrafinha de água, a garrafinha estava assim, ó, André, ó, tremendo. Todo mundo estava vendo aquela garrafa. Quando eu fui tomar a garrafa de água, eu me engasguei. Comecei a tossir. Nitidamente as pessoas olharam para mim e disseram assim, cara, esse cara tá nervoso. E eu digo, vamos lá, vou começar a explicar aqui. Eu pisei no cestinho de lixo que estava do lado. O cestinho de lixo foi para lá na frente. E, cara, foi uma reação em cadeia de quanto mais eu tentava me concentrar para fazer as coisas certas, mas o negócio dava errado. Naquele dia, eu poderia ter saído assim, cara, isso não é para mim. Mas eu disse assim, eu pensei, cara, eu tô aqui na sala de aula. Eu tive uma oportunidade. E eu comecei a fazer, errar, consertar, até o ponto hoje que o pessoal, tem até aluna aí, a Francinete, até o ponto a gente chegar à excelência. Então é isso, né? Segue as dicas do André, autoconhecimento, terapia, psicoeducação, encontre o teu valor, seja genuíno com você mesmo. Né? Tem muita gente que vai fazer uma apresentação, André, ele quer ser outra pessoa. Aí acaba perdendo a autenticidade. Sim. Eu sou um cara da comédia. Eu fiz o meu mestrado em psicologia do aprendizado. Aí eu trabalhei com humor no ensino de biologia. Ai, que legal. Então, eu era um cara que dava aula fazendo stand-up com os conteúdos. Eu já tive canal de comédia na internet. Eu tenho essa pegada mais jovem, mais descontraída. Mas sabe qual foi o meu pior terror? Quando alguém disse assim pra mim, rapaz, agora tu vai dar aula na faculdade. Tu tem que ser sério agora. Tu tem que ser sério. Ele disse, cara, como é que eu vou mudar o que eu sou? Eu cheguei aqui desse jeito que eu sou, pra ser sério. E eu comecei a tentar ser muito formal. E não era eu. Não era autêntico. Eu digo, sabe uma coisa? Né? Foda-se. Eu cheguei aqui da forma que eu sou. E é isso, cara. Eu sou aqui desse jeito que eu tô falando com você. Na igreja, na faculdade. Os alunos me conhecem aí. E é isso. Firme um pacto com a tua verdade. Seja autêntico. E muito sabiamente o André falou. Não é questão de falar bonito. É questão de se fazer entender. É ter uma linguagem assertiva, conforme o público-alvo. Né? Logicamente, se eu vou fazer uma palestra para pessoas de terceira idade, eu vou ter um tipo de linguagem. Se eu vou fazer uma palestra para crianças, eu tenho outro tipo de linguagem. Até isso a gente vê na terapia, né, André? A questão da importância das tonalidades de voz. De adaptar de acordo com a pessoa. Saber adaptar, porque cada pessoa é diferente, né? Não dá para se comunicar do mesmo jeito, porque alguém vai sair perdendo. Então a gente precisa
ser um camaleão, por assim dizer. Né? Mas dá para ser Jedi. Dá para ser Jedi na comunicação. Falando simples, falando calmo, pensando nas palavras, ponderando as palavras, né? A gente tem essa habilidade de... O pensamento, ele é rápido. Então, as palavras surgem primeiro no pensamento, né? E a gente pode e deve muitas vezes substituir algumas delas, mudar os tons de algumas outras. É aquela coisa do sal da terra, né? Que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra. Ou seja, nós somos o tempero da vida. É a gente que dá sabor para a vida. Se a gente põe muito sal, fica ruim. Se põe pouco sal, fica sem graça. Então, saber temperar, saber dar tempero. E o tempero nas palavras é muito importante, porque, às vezes, a mesma frase mal temperada pode machucar alguém, né? Pode machucar alguém. E a mesma frase sem tempero pode não ter impacto nenhum. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, saber dar impacto, saber trabalhar o impacto da comunicação, prestando mais atenção no tom que nós estamos utilizando. Porque o tom muda tudo. É no tom que está a energia. E é uma coisa bacana para a terapia, porque quando nós estamos conversando com a pessoa que a gente está atendendo, prestar atenção nos tons que ela utiliza. Porque se ela dá um tom mais forte, ou um volume, aumenta o volume, ou dá um tom mais forte em determinada palavra, em determinada frase, é porque aquele conteúdo tem mais importância no conjunto. Por isso que ela está colocando mais energia ali. Então, o tom de voz, ele representa esta energia. E essa energia é o tempero, saber temperar a vida. Dar gosto para a vida. Essa palavra aí que você falou me fez refletir em uma frase que eu li num livro, que tipo assim, as pessoas, elas podem até esquecer o que você falou para ela, mas ela nunca vai esquecer o modo que O você modo fez ela como sentir. falou. É. É fantástico, né? Porque o investimento dessa energia, né? O quanto você coloca energia para se comunicar com a pessoa, às vezes isso é o determinante para ter uma comunicação de impacto, né? Certamente. Ah, e sabe o que mais? Pensando ainda no lance da energia, da comunicação. Energia, nós estamos citando mais na área do sentimento, da emoção, né? Não outros tipos de energias. Então, prestar atenção nos diálogos internos. Porque, às vezes, nós temos um diálogo interno que está, sei lá, nos limitando. Tipo, você não consegue fazer isso. Só que, prestar atenção no tom. Porque o tom provavelmente não está. Você não consegue fazer isso. Não está tão gentil. O tom tá. Você não consegue fazer isso. Você não consegue. Então, o que a gente pode fazer? Mudar o tom do diálogo interno. Você não precisa ouvir o diálogo interno no mesmo tom. Põe, sei lá, a voz de um desenho animado, Pica-Pau, né, o Frajola. Faz ouvir o diálogo interno num tom diferente, muda o tom. A gente não é obrigado a ficar ouvindo o mesmo tom. Ou então, a gente tem um diálogo interno de uma briga que aconteceu quando a gente era criança e o nosso pai, a nossa mãe gritou com a gente e a gente ouve aquilo dentro da gente gritando ainda do mesmo jeito. Então, para que ficar ouvindo gritando se você pode mudar o padrão do diálogo interno?
Ouça sorrindo, ouça cantando, né? Na hipnose a gente brinca muito de agora você vai falar cantando, né? Faz o diálogo interno falar cantando. Ou então, a pessoa tem o diálogo interno e ela ouve pela direita. Meu, coloca para a esquerda, vê se muda. Ouve no topo da cabeça, ouve na ponta do dedo. Para que ficar ouvindo só por um lado? Experimenta por outros lados. Tem tanto lado para ouvir a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode transformar os padrões. Na PNL a gente chama isso de submodalidades. Então a gente pode mudar as submodalidades, as características das informações visuais e auditivas que a gente tem. E sinestésicas que a gente tem. Sabe? Então, isso vai também na direção, ao encontro, do lance da ponte ao futuro. Cria uma ponte ao futuro, uma imagem grande, uma tela de cinema colorida, iluminada, cheia de coisa boa e pum, entra lá dentro. E se é um pensamento negativo, para que deixar desse tamanho o pensamento negativo? Tá doida? Tamanho de uma tela enorme, com um pensamento horroroso negativo, joga numa telinha pequenininha, joga dentro de uma moeda de 1 centavo. Para que ficar com a imagem daquele tamanho? Então é uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não tem consciência que ela pode fazer isso. E agora eu estou ensinando para vocês, para que vocês alterem os padrões. Assim, você não fica sofrendo tanto. Seja para fazer uma apresentação, seja para se comunicar com alguém, seja para resolver um problema, seja para revisitar uma imagem do passado. Já passou, então está na fantasia, está na memória. A memória, ela é falha. Porque a gente não consegue nem lembrar com exatidão o que fizemos ontem, imagina 30 anos atrás. Então ela está toda cheia de falhas, toda preenchida com as nossas fantasias. Todas as memórias são distorcidas. Todas, sem exceção. E aí é aquela regrinha que a gente já conversou. Fantasia se trata com fantasia. Constrói uma nova fantasia no lugar. Olha para o passado, tira a aprendizagem daquilo e põe uma ideia nova no lugar. Que seja compatível, coerente, ok, adequada, decente. Desde que faça bem. O importante é mudar a química. Né? O importante é mudar a química. Se a pessoa conseguiu mudar a química e não está fazendo mal mais para ela, bingo, está no lucro. Falei. Excelente, excelente. O pessoal aqui, ó, só tá dando os parabéns, André. Obrigado. Parabéns, André, didática sem igual. Ah, aqui falando de André, você não espera menos que isso aqui não, viu, meu Obrigado. filho? Aqui é topaço, né? Eu queria, né? Eu tenho aquela inveja do bem, né? De me comunicar, como você fala, né? Se você pegar essa live e for assistir do início ao fim, você não acha um vício de linguagem. Meu amigo, eu falo bem. Um dia eu chego nesse nível. Falo bem. E estamos chegando, gente, no final dessa live. Eu vou só responder soltar a última pergunta aqui para a gente poder encerrar, né? E assim, a gente conseguiu, André, manter o mesmo público desde o início ao final da live. Isso mostra que o pessoal está engajado, conectado e que é conteúdo de valor, né? Para poder agregar a vida das pessoas. E aqui, para encerrar, André, vamos passar as dicas finais de como vencer a timidez para poder falar em público. O André vai falar tanto a parte emocional, né? Inclusive, já teve muita coisa que o André falou. Acho que assim, porque o pessoal vai entrando, vai saindo, aí acaba fazendo perguntas de que já foi respondido. Depois, assiste essa live na íntegra, vai estar no YouTube. Cara, vale muito a pena você assistir essa live do zero. Você pode adiantar na velocidade 2x e vai ser topaço. E André vai dar as últimas considerações de como você vence essa timidez para que você tenha uma comunicação mais assertiva. E depois eu vou dar algumas dicas aqui para você
da parte técnica, não mais da parte emocional, para que você também tenha uma melhor experiência, juntamente com a dica do André aí, que eu tenho certeza que se você colocar em prática o que o André vai falar, o que eu vou falar aqui, sua comunicação vai ficar infalível, né? É comunicação de alto impacto, para você dizer, durma, a pessoa cair aos teus pés. Vai lá, André. Cara, assim, na minha percepção, o caminho que melhor funciona é o mais curto. Ele dá um trabalho, como todos os outros, mas ele é o mais curto. É o de dar crédito a si mesmo. E eu vou somar a isso a seguinte ideia. Se a gente está namorando, a gente não tem ainda a certeza se aquela é a pessoa que a gente quer ficar. A gente só vai saber quando casar. A gente só sabe depois que casa. Depois que casou, aí a gente começa a descobrir se vai ficar, se não vai ficar, se deu certo, se não deu certo. É o mesmo em relação à superação dos desafios. É o mesmo em relação. Então a gente só vai saber se casando com aquilo que a gente quer conquistar. Quer trabalhar a timidez? Se casa com as oportunidades. Enfrenta, vai para cima. É só no enfrentamento, é só assim que você vai enfrentar. Não adianta a pessoa ficar só no campo da ideia, só na imaginação, só fazendo terapia, seja hipnose, PNL, o que for. Só na imaginação. Não, ela tem que, legal, trabalhei a minha imaginação, agora eu vou trazer para o concreto, trazer para a energia física, trazer para o corpo. É corpo e mente que formam um sistema único, não só mente, não só corpo. É corpo e mente. Muita gente só está onde está porque fica no campo da mente. Está sofrendo porque está no campo da mente. Está acreditando em todos os pensamentos que ela tem. Ah, essa é a verdade. Não é a verdade. Essa não é a verdade. Essa é a fantasia. A verdade não é essa. Mas a pessoa está ali olhando para aquilo e acreditando que essa é a verdade. E sofrendo com isso. Muitas vezes vitimizada, porque quando ela era criança, ou foi abandonada, ou foi maltratada, ou os pais foram ausentes, ou os pais se separaram, aí a culpa é toda dos pais. Mas a autorresponsabilidade para ela fazer a transformação, ela não assume. Porque qualquer idiota consegue fazer isso. Qualquer imbecil consegue fazer isso. Porque não requer esforço nenhum. Agora, o que dá destaque, o que dá diferença é aquele que realmente vai e enfrenta. E assume a responsabilidade pela vida. Um pouquinho de cada vez, não precisa assumir a cruz toda de um jeito só não, de um momento só não. Vai aos poucos, uma coisa de cada vez, mas vai assumindo a autorresponsabilidade, vai assumindo as consequências, vai levantando a cabeça, agindo como gente grande, dando a si o comando, dizendo para si a idade, eu tenho 47 anos, eu vou enfrentar isso com 47. Se eu tiver que chorar, vou chorar com 47. Se eu tiver que ficar com raiva, vou ficar com raiva com 47. Eu vou comer com 47. Porque as pessoas, elas até comem como criança. Se empanturra, fica gorda, gordo, maltratado, mal cuidado. Porque está indo na direção da vida com a energia da criança abandonada, da criança que está julgando os pais, da criança que está culpando os pais, da criança que está culpando a falta dos pais, a morte dos pais, o maltrato dos pais. Está presa naquilo. Então, é diferente você ir para a vida, seja para enfrentar uma timidez, seja para enfrentar o que for como adulto,
de que você vá como criança. A criança não tem o necessário para poder enfrentar, para poder encarar, é uma criança. O que a criança, ela... Ô André, seu áudio cortou. Não sei o que houve. André, você consegue me ouvir? Timidez. É todo um conjunto que a gente, trazendo para nós, autorresponsabilidade. Eu tenho 47, não sou mais uma criança. Eu tenho medo de falar em público? Tenho. Com 47. Eu tenho medo de adulto. E aí eu vou enfrentar como adulto, eu vou pro palco como adulto, vou falar como adulto, vou me dar bem, vou me dar mal como adulto. Eu tenho medo de ir lá conversar com aquela pessoa que eu tô com pendência com ela? Tenho, mas eu vou falar com ela como adulto, vou enfrentar como adulto, vou pensar como adulto, vou fazer dinheiro e parar de buscar ganhar dinheiro, porque quando a gente é criança, a gente ganha dinheiro. Adulto não ganha dinheiro. Adulto faz dinheiro. Vá fazer dinheiro. E para de buscar ganhar dinheiro, que você não é mais criança. Levanta a cabeça, vai ganhar. Vai ganhar não, vai fazer dinheiro. Sabe? Vai enfrentar. Enfrentar como guerreiro. Pega teu arco e flecha, entra na mata, solta as flechas, acerta a caça, traz a caça para casa. Seja para ajudar a sustentar os outros, seja para sustentar a si mesmo. E com essa autorresponsabilidade, a gente muda o jogo. Assuma o controle da sua vida. Não é isso? É isso. As pessoas estão terceirizando as responsabilidades que ela deveria ter. Nós todos fazemos isso. Nós somos as pessoas. Devemos estar mais conscientes para fazermos isso cada vez menos. Verdade. Incrível, André. Chega, arrepiei todinho aqui, viu? A energia, meu amigo, esse homem quando fala tem um alto impacto. E perfeito, perfeito. Cada colocação que você fez aí. E para encerrar aqui, né, o que é que eu poderia trazer para o pessoal aqui, juntamente com o que o André falou, sempre quando você for falar em público, crie um roteiro. As pessoas gostam muito de fazer as coisas de improviso. No momento que você está criando um roteiro, você já está estudando mentalmente a sequência das coisas que você vai abordar. Saiba falar com propriedade do assunto que você está disposto a se comunicar. Então, gera muita insegurança quando alguém vai falar de algo que não sabe. Então, o corpo ela começa a dar sinais de que você está inseguro, incongruência. Então, domine o conteúdo. Faça um roteiro. Ensaie a tua apresentação. Se olhe no espelho. Comece com pequenos públicos. Não precisa, logo de cara, você ir para um teatro cheio de gente. Comece se comunicando, passando a tua ideia, teu pensamento, que você tem para passar para uma pessoa, depois você vai para duas, depois você vai para três, e você vai dessensibilizando aos poucos. Aquele objeto que causa uma fobia vai, como o André já falou, vai enfrentando aos poucos até que não faça mais sentido isso ser, né? A gente está falando aqui de fobia no sentido figurado, que a gente já sabe que não é fobia, né? E deixe de pensar nos julgamentos dos outros. Lembre-se sempre que a maior parte das pessoas que estão à tua volta não vai fazer parte da tua vida daqui a 2 ou 3 anos, né? Cuide da sua imagem.
A tua imagem, ela comunica, né? Existe uma saúde visual, né? Quando a gente vai fazer uma live, que a gente coloca uns refletores, caiu tudo aqui, meu tripé caiu. Mas enfim, quando você se programa, né, para você passar bem a tua imagem, simplesmente olha só, ó, vou desligar todas as luzes aqui para você ver que terrível vai ficar aqui, ó. Olha só. Olha só. Aí as pessoas querem se comunicar e querem ser ouvidas e assistidas. Olha só a qualidade, como ficou Fica horrível. péssimo. Se preocupe com os mínimos detalhes, né? Capriche nas suas apresentações. Domine algumas técnicas de oratória, né? A postura, a linguagem corporal, o olhar, a questão do gestual, a dinâmica, que juntamente, lógico, né, isso não vai ser o suficiente, mas já é a perfumaria, né, como o André falou, é a perfumaria, o cheirinho, né, que vai deixar a tua apresentação perfeita. Então, gente, era isso, né? André, de coração, cara, você não sabe a felicidade aqui que eu tenho em poder fazer, trocar essa ideia contigo, né? Obrigado. E eu sempre acompanho o teu trabalho, né? E eu fico assim, cara, no dia que eu tiver uma comunicação dessa aí, né? Falar tão bonito como o André, não é questão só de falar bonito, né? Você tem uma comunicação de alto impacto gigante, mas assim, eu sou um cara de periferia. Então eu sou um carregado de vícios de linguagem, né? De estar ligado, de. Entendeu? Mas isso não importa. O que importa é a gente ser um excelente comunicador dentro das ferramentas que nós temos. Sim, Né? e Não você precisa falar fala muito bonito. bem. Então, era isso, gente. Então, se tiver mais alguma pergunta, sim, agora encerre falando dos teus trabalhos, os próximos passos que você vai dar, fala dos teus cursos aí. Pessoal, sigam, tá? Quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, siga o Instagram aqui do André. André vai falar aqui o arroba para vocês, eu também vou colocar na descrição. E pode fazer, André, as considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer, gratidão. Muito obrigado, porque momentos como este me trazem muita alegria. Eu nasci para falar. E quando eu encontro oportunidade, é jogar o sapo na água. Eu adoro me comunicar, transbordar conhecimento, compartilhar, porque para mim este é o sentido da vida. Compartilhar, trocar. Não faria nenhum sentido a gente saber tudo o que a gente sabe e não ter para quem contar. Então, o sentido da vida, para mim, é o compartilhar. E é uma grande alegria um momento como esse. Muita gratidão, mais uma vez. E pessoal que gostaria, né, de fazer aí um curso de oratória, neste final de semana, sábado agora, aqui em Sorocaba, presencial comigo, nós teremos o curso de oratória emocional. Será sábado e domingo, das 9 horas até as 18 horas aqui em Sorocaba, tá? Só me mandar mensagem aqui, se fizer sentido para vocês. No YouTube, nós estamos com o curso gratuito de regressão, onde eu estou ensinando tudo sobre a técnica da regressão, o protocolo mesmo que a gente utiliza nas terapias, o mesmo protocolo que eu ensino na formação completa de hipnose clínica. Então é só entrar lá, YouTube/André Ariovaldo, tá? André Ariovaldo. Vai me achar como André Tauan, que é o meu novo nome agora, né? André Tauan. O meu nome, Tauan, Uri Tauan, eu ganhei numa aldeia indígena que eu tive a oportunidade de visitar agora aí, né, no Acre. Foi mês passado. E me deram esse nome lá, Uri Tauan, aquele que vai e volta. E aí eu, para usar esse nome, coloquei junto do meu. Então, André Tauan. Então vai me achar como André Tauan lá. Então tem o curso de regressão. E aqueles que querem fazer o curso da hipnose clínica, formação completa, graças a Deus, considerado pela galera uma das melhores formações de todo o Brasil. Uma puta de uma didática. Okay? Adoro ensinar.
Dia 24 de maio, 24 de maio, esse mês, nós estamos com a formação de hipnose clínica iniciando ao vivo pelo Zoom. Então, você pode fazer de onde você estiver, Brasil, mundo, e as aulas ficam gravadas, né? São noturnas, mas elas ficam gravadas. Então, não deu para assistir hoje, assiste amanhã, na hora que der, e vai atualizando. Então, são essas as chamadinhas. E o meu Instagram é esse daqui, André Ariovaldo. Perfeito, perfeito. E o pessoal que quiser me seguir aí, dá uma conferida lá nos meus vídeos de Street Hipnose, todos os dias, hipnotizando pessoas. Cara, assim, eu sou um amante da hipnose. Eu acordo pensando em hipnose, eu durmo pensando em hipnose, sonho com hipnose. E assim, bem legal, André, que eu tipo, vou dar aula na faculdade, eu já chego, o pessoal já quer hipnose, chega no intervalo, o pessoal quer hipnose, termina a aula, o pessoal quer hipnose. E é uma coisa que tem dado muito certo, né? Eu acho que por dia eu estou hipnotizando uns 30, 45 pessoas por dia. Uau. E sabe por que o êxito dessas apresentações? Por causa de uma coisa chamada comunicação. Comunicação. É se fazer entender. É usar todos os elementos que já foi citado aqui na live, juntamente com aquela perfumaria, e poder arrasar. Não tenha medo de se achar foda. Não tenha medo, porque a gente vive de uma cultura que se a gente falar que a gente é foda, parece que a gente está sendo soberbo. Mas veja foda num bom sentido. F de feliz, O de otimista, D de determinado e A de abundante. Então seja foda no bom sentido. E que eu tenho certeza que com as dicas que foi passada nessa live, inclusive, André, essa live vai na íntegra pro YouTube e depois ainda tem os cortes do Flow, pegando os momentos mais marcantes da live e a gente vai para aquela galera que não tem paciência de assistir o vídeo completo, assiste pelo menos os cortes do Flow, né? Então, André, brigadão, cara. Valeu, só Bruno. gratidão no coração. Eu queria, faz muito tempo, fazer esse bate-papo, esse momento de interação. Eu também sou como você, né? Gosto de compartilhar conhecimento, né? Esse network que nós fazemos. Muito cara, isso não tem preço, né? Isso enche o nosso cérebro de dopamina, poder estar aqui, podendo agregar conhecimento para a galera, né? Então, para quem quiser aprender Street Hipnose com excelência e mentalismo, eu lancei um curso de Street Mentalist, Street Mentalismo aplicado às rotinas de rua para você usar juntamente com as rotinas de hipnose. Nunca mais você vai ter aquele problema de que a mãozinha do coleguinha não grudou, você vai ter que dispensar ele, né? Você tem agora uma carta na manga para poder hipnotizar quem você quiser, na hora que você quiser, em qualquer contexto. Então, siga aí no link da minha bio aí, tem os cursos de Street Hipnose e Street Mentalist. André, vamos tirar só um print aqui para colocar na capa do vídeo. Legal. Deixa eu tirar o óleo de peroba da cara aqui. Né? Eu me lembro quando eu era mais novo, eu tinha um apelido que eu era chamado de testa de pão doce de gelo. Por causa... Vamos lá, vamos tirar um print aqui. Show, André. Brigadão, cara. Ó, qualquer coisa, tamo junto. Você sabe onde me procurar. E a gente tá nessa aí. Valeu, abração, irmão. Também. Boa noite a todos e tamo junto. Show. Valeu.